Como assim ela perdeu o voo? Jamila, eu preciso que você encontre urgentemente uma modelo para ir ao baile comigo hoje à noite. Deixa comigo, chefinho. Senhor Kashif, tentei de tudo, mas não conseguimos nenhuma acompanhante. Jamila, eu tenho uma proposta. Cada coisa que o Sr. Kashif nos arruma. Ai, ela não deve ser tão brega assim. Meu Deus. Que Alá nos ajude. Se essa baranga brega acha que vai sair por cima, ela tá muito enganada. O som do papel sendo atirado contra a madeira maciça de ébano ecoou pela sala silenciosa, como um tiro de pistola com silenciador. Jamila observou o cheque deslizar pela superfície polida da mesa até parar perigosamente perto de sua mão trêmula. O valor está correto? A pergunta de Kashif Al-Gaib não carregava curiosidade. Era uma sentença. Jamila ergueu os olhos, piscando por trás das lentes grossas de seus óculos, sentindo o peso familiar da armação escorregar pelo nariz suado. Ela puxou instintivamente o chale de lã marrom, tentando cobrir o pescoço, um gesto de defesa que realizava 100 vezes ao dia. O homem sentado na cadeira de couro à sua frente, com o maxilar travado e os olhos fixos em um relatório financeiro que ele claramente não estava lendo, parecia um estranho. Não era o homem que apenas 36 horas antes havia segurado sua cintura com uma possessividade que a fizera esquecer como respirar. Não era o homem que sussurrara promessas veladas sob o luar do deserto. Aquele Kashif havia desaparecido. O sheik à sua frente era feito de gelo e arrogância. Senhor Al-Gaib. A voz de Jamila falhou, arranhada pela vontade de chorar que ela engolia a seco. Eu não fiz aquilo pelo... Pegue o cheque, Jamila. Ele a cortou, a voz gélida, sem sequer erguer o olhar do papel. O serviço de sábado à noite foi prestado. A acompanhante desapareceu. Você voltou a ser minha secretária. E, a propósito, o café está frio. Saia. Jamila sentiu como se tivesse levado um tapa. A humilhação queimou em suas bochechas, descendo pelo pescoço. Ela pegou o pedaço de papel. Seus dedos roçaram a madeira fria da mesa. A mesma mesa onde, na sexta-feira, ele havia implorado. Ela se virou, arrastando seus sapatos ortopédicos pesados pelo tapete persa, sentindo-se menor do que um grão de areia. Ao fechar a porta pesada do escritório, o mundo desabou. Como eles tinham chegado àquilo? Como o sonho mais vívido de sua vida tinha se transformado naquele pesadelo frio de segunda-feira? A resposta estava apenas 72 horas no passado. Naquela maldita sexta-feira, em que o destino decidiu jogar dados com o coração dela. Sexta-feira, 17 réu. 3 horas para o baile real. O caos tinha um cheiro. E naquele dia, o escritório da Al-Gaib Holdings cheirava a café queimado e pânico masculino. Kashif andava de um lado para o outro da sala, uma fera enjaulada em um terno italiano de $5.000. Ele gritava ao telefone em um francês furioso, gesticulando para o nada. O que você quer dizer com perdeu a conexão? Eu não me importo com a nevasca em Paris. Compre um jato. Alugue um caça-militar se for preciso. Eu preciso de uma acompanhante nesta noite. Do outro lado da sala, tentando se fundir com o arquivo de metal, estava Jamila. Era difícil ser invisível quando se vestia como ela. Jamila tinha um talento peculiar para escolher as piores combinações possíveis. Naquela tarde, ela usava uma túnica larga de um laranja estridente sobre uma saia roxa de tecido sintético que fazia barulho quando ela andava. O chale perpétuo cobria seus cabelos e parte do rosto, e os óculos, fundo de garrafa, pesados, antiquados, faziam seus olhos parecerem borrões distantes. Kashif bateu o telefone no gancho com violência. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele passou as mãos pelos cabelos negros. Respirando como um touro ferido. Maha Abad estaria lá hoje à noite. A ex-noiva. A mulher que havia destroçado o orgulho dele publicamente meses atrás. Ela estaria lá, desfilando com seu novo noivo. Kashif precisava mostrar que havia vencido.
que estava acompanhado pela mulher mais deslumbrante do mundo. E agora, sua modelo internacional estava presa na neve a 6.000 quilômetros de distância. Senhor. Djamila arriscou, a voz saindo como um guincho. Liguei para as 3 agências locais. Nenhuma modelo disponível com o perfil que o senhor exige em cima da hora. Kashif girou nos calcanhares. Seus olhos varreram a sala vazia, procurando uma solução, uma saída, um milagre. Eles pousaram em Djamila. Não foi um olhar romântico. Foi o olhar de um náufrago avaliando se um pedaço de madeira podre aguentaria seu peso no mar revolto. Ele a analisou com uma frieza clínica, ignorando a pessoa e vendo apenas a logística. Altura? Aceitável? Estrutura óssea? Escondida, mas existente. Disponibilidade? Imediata. Levante-se, ordenou ele. Djamila piscou, confusa, ajeitando a armação dos óculos. Vou buscar a água, senhor. Levante-se e tire esse cobertor da cabeça. Agora. O coração de Djamila disparou. Com as mãos trêmulas, ela desenrolou o chale cinza. Seu cabelo estava preso em um coque severo, oleoso e cheio de grampos, mas era negro e espesso. Kashif se aproximou. Ele invadiu o espaço pessoal dela com a autoridade de quem é dono do mundo. Ele segurou o queixo dela, virando o rosto de Djamila para a luz da janela. Ela prendeu a respiração, sentindo o calor que emanava dele, o cheiro de sândalo e perigo. Você tem dentes retos? Ele perguntou. Como se estivesse comprando um cavalo. Sim, senhor. Ela gaguejou. Usei aparelho na adolescência. Ótimo. Sabe andar de salto alto sem quebrar o pescoço? Mais ou menos. Eu torço o pé com facilidade, mas... não importa. Você vai aprender em 20 minutos. Aprender? Pra quê? Kashif a soltou, limpando as mãos como se tivesse tocado em algo empoeirado. Você vai ser minha acompanhante no baile real. Djamila soltou uma risada nervosa, um som agudo que escapou sem permissão. O senhor enlouqueceu. Olhe para mim, senhor Kashif. Eu pareço uma abóbora vestida de palhaça. Maha Abadi vai rir na sua cara. O senhor vai ser a piada do ano. A menção do nome de Maha fez um músculo pular na mandíbula dele. Eu tenho uma equipe de elite subindo pelo elevador agora. Eles fazem milagres. E você, Djamila, precisa de dinheiro. Eu sei que a cirurgia cardíaca da sua mãe custa 80 mil dinares e o convênio negou ontem. O ar saiu dos pulmões de Djamila. Ele sabia. Ele sabia de tudo e estava usando a dor dela como moeda de troca. 80 mil, ele repetiu, a voz baixa, sedutora e cruel. Eu pago a clínica amanhã de manhã. Em troca, você me dá esta noite. Você não precisa falar, não precisa ser inteligente. Só precisa ficar ao meu lado e fingir que é a mulher mais fascinante do mundo. Djamila olhou para os próprios sapatos gastos. 80 mil. A vida da mãe dela em troca de uma noite de humilhação vestida de princesa. Ela ergueu o queixo, ajeitando os óculos pela última vez. Onde eu assino? A suíte presidencial do hotel se transformou em uma câmara de tortura estética. Durante 2 horas, Djamila foi puxada, esfregada e montada. Mon Dieu. Joguem esses óculos no lixo, gritou o estilista francês. Lentes de contato, rápido, ordenou a maquiadora. Djamila mal conseguia respirar. O espartilho apertava suas costelas até doer. Cera quente foi aplicada em lugares que ela preferia esquecer. Quando o vestido finalmente deslizou sobre seu corpo, ela sentiu o peso frio da seda e dos cristais. Não se olhe no espelho ainda, comandou a assistente, virando a cadeira dela de costas para o reflexo. O sheik está esperando. A porta da suíte se abriu. Kashif entrou, abotoando o smoking preto, conferindo o relógio pela 1000ª vez. Estamos atrasados. Se o cabelo não estiver A frase morreu em sua garganta. A cadeira girou. Kashif Al-Gaib, um homem que já havia negociado acordos de bilhões sem piscar, esqueceu como se formavam palavras. A mulher à sua frente não era sua secretária. Não podia ser. Sem a barreira dos óculos fundo de garrafa, os olhos de Djamila eram de um verde amendoado profundo, cercados por cílios longos que ele nunca havia notado. O cabelo,
livre daquele coque pavoroso e do chale, caía em ondas negras e brilhantes até a cintura nua. O vestido era uma segunda pele dourada, brilhando como as areias do deserto ao meio-dia, realçando curvas que as túnicas largas haviam escondido criminosamente bem. Enquanto Jamila se revelava para Kashif, eu quero que você se revele para mim. Digita aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo essa história agora. Quero saber se tem gente de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste, ou até de fora do Brasil, acompanhando essa transformação junto comigo. E já aproveita e se inscreve no canal, porque histórias assim, que te fazem prender a respiração e esquecer do mundo, eu trago toda semana. Kashif deu um passo à frente, atordoado. Jamila? Ela se encolheu ligeiramente, o único gesto que lembrava a secretária tímida. Suas mãos buscavam o chale que não estava lá. Está muito ruim? Ela sussurrou, a voz trêmula. Eu disse que não tenho postura para isso. Você... Kashif parou a um passo dela. Ele teve o impulso insano de tocar o rosto dela, para ter certeza de que não era uma alucinação causada pelo estresse. Você estava escondida aí embaixo esse tempo todo? Jamila corou, o rubor subindo pelo pescoço e contrastando lindamente com o ouro do vestido. Ninguém nunca olhou de verdade, senhor. O olhar de Kashif desceu pelos lábios dela, agora pintados de um vermelho suave. Algo apertou no peito dele. Não era admiração. Era fome. Uma fome perigosa que não estava no contrato. Ele pigarreou, recuperando a armadura de frieza. Vamos, e lembre-se, hoje à noite, você não é minha secretária. Você é minha. Ele ofereceu o braço. Jamila hesitou por um segundo, depois aceitou. A pele dele era quente sob o tecido do smoking. Segure com força. Ele sussurrou, conduzindo-a para o corredor. Mahá está esperando. Vamos dar a ela um show que ela nunca vai esquecer. O que Kashif não sabia, enquanto o elevador descia, era que o show seria real demais. E que a farsa estava prestes a se tornar a verdade mais perigosa de suas vidas. A limusine blindada deslizava pelas ruas de Dubai como um predador noturno, isolando-os do mundo exterior. Mas dentro daquele habitáculo de couro e luzes suaves, o ar era rarefeito. Jamila mantinha as mãos cruzadas sobre o colo, apertando os dedos com tanta força que as pontas estavam brancas. O silêncio de Kashif não era vazio, era pesado, carregado de uma energia estática que fazia os pelos do braço dela se eriçarem. Ele não olhava para ela, mas Jamila sentia a atenção dele queimando sua pele exposta pelo decote do vestido dourado. Respire, ele ordenou, sem virar o rosto. Se você desmaiar, vai estragar a entrada. Eu não vou desmaiar, Jamila respondeu, a voz saindo mais firme do que esperava. Estou apenas calculando a probabilidade de cair nesses saltos de 12 centímetros. É de 80%, caso o senhor queira saber. Kashif virou a cabeça lentamente. Um meio sorriso quase imperceptível e perigosamente charmoso curvou o canto de sua boca. Então eu sugiro que você se segure em mim como se sua vida dependesse disso, porque, socialmente falando, depende. O carro parou. O mundo lá fora explodiu em flashes. Quando a porta se abriu, o calor da noite do deserto invadiu o ar-condicionado, trazendo consigo o som abafado de centenas de vozes. Kashif desceu primeiro. Ele estendeu a mão para ela. Jamila olhou para aquela mão larga, de dedos longos e fortes. Era a mesma mão que assinava demissões e contratos milionários. Mas, naquele momento, era sua única âncora. Ela aceitou. Ao sair do carro, o flash das câmeras a cegou momentaneamente. Quem é ela? Alguém sussurrou perto da barreira de segurança. Olhe o vestido, murmurou outro. Eles caminharam pelo tapete vermelho. A cada passo, Jamila esperava o desastre. Esperava que alguém gritasse: "Ei, é a secretária feia do terceiro andar." Mas o que ela recebia eram olhares de pura, inalterada admiração. Kashif sentiu a mudança na atmosfera. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, o sheik poderoso, o bilionário cobiçado. Mas naquela noite, ele era invisível. Todos olhavam para ela. Pela primeira vez em meses, o aperto em seu peito causado pela traição de Mahá afrouxou. Não porque ele havia esquecido, mas porque a mulher ao seu lado brilhava tanto que ofuscava até as memórias ruins.
cabeça erguida. Ele sussurrou perto do ouvido dela, o hálito quente causando um arrepio na espinha de Djamila. Você é a mulher mais cara desta festa. Haja como tal. Eles entraram no grande salão. Se o tapete vermelho foi barulhento, o salão ficou mortalmente silencioso. A orquestra parecia ter baixado o volume. 200 convidados da elite pararam suas conversas. E lá, no centro do salão, como uma rainha em seu trono, estava Maha Abadi. Ela usava vermelho sangue, um vestido desenhado para matar. Ao lado dela, o príncipe europeu parecia um acessório pálido. Maha viu Kashif entrar e abriu um sorriso predador, pronta para saborear a vitória de vê-lo sozinho. Mas o sorriso morreu antes de chegar aos olhos. Ela viu Djamila. Djamila sentiu o aperto de Kashif em sua cintura se tornar possessivo, quase doloroso. Ele a puxou para mais perto, eliminando qualquer distância respeitável entre seus corpos. Aí vem ela, ele murmurou. Não desvie o olhar. Maha atravessou o salão. O som de seus saltos no mármore era como a contagem regressiva de uma bomba. Kashif. A voz dela era doce como veneno. Que surpresa! Ouvi dizer que houve um incidente com sua modelo em Paris. Imaginei que você viria sozinho lamber as feridas. Kashif não recuou. Eu nunca dependo de um único plano. Maha. Você deveria saber disso. Os olhos de Maha, delineados de preto como os de uma falcão, cravaram-se em Djamila. Ela a analisou de cima a baixo, procurando falhas, costuras soltas, medo. E quem é essa? Maha perguntou com um risinho desdenhoso. Alguma prima distante que você resgatou do interior? Ela não fala? Djamila sentiu o pânico subir pela garganta. O contrato dizia para ela ficar calada. Ser um enfeite. Mas então, ela viu a mão de Kashif fechar em punho ao lado do corpo. Ela viu a humilhação que ele estava tentando esconder. Aquele homem, por mais arrogante que fosse, estava pagando a cirurgia da mãe dela. Ele a protegera na entrada. Algo dentro de Djamila, talvez a lealdade feroz que a fazia ser a melhor secretária da empresa, estalou. Djamila ajeitou a postura, crescendo 2 centímetros. Ela olhou diretamente nos olhos de Maha e sorriu. Não o sorriso tímido de Djamila, mas um sorriso que ela copiou do próprio Kashif. O silêncio, senhora Abadi, é uma virtude que a realeza aprecia, Djamila disse, sua voz suave, mas clara como cristal. Kashif estava me contando como você prefere barulho. É fascinante ver que ele não exagerou. O salão prendeu a respiração. Maha empalideceu. Ninguém falava com ela daquele jeito. Kashif olhou para Djamila. O choque em seu rosto durou meio segundo, antes de ser substituído por algo muito mais perigoso. Orgulho. Puro, intenso e quente. Vamos dançar, querida, Kashif disse, ignorando completamente a ex-noiva estática. Ele a arrastou para a pista de dança antes que Maha pudesse recuperar o fôlego. A orquestra começou uma valsa. Kashif colocou a mão nas costas de Djamila, na pele nua deixada pelo decote do vestido. O toque dele queimou. Você acabou de insultar a mulher mais perigosa de Dubai, ele disse, enquanto giravam. Ela estava insultando o senhor. Djamila respondeu, olhando para o nó da gravata dele, incapaz de encarar os olhos escuros. Não estava no contrato, eu sei. Desculpe. Kashif colocou um dedo sob o queixo dela, forçando-a a olhar para cima. Não peça desculpas. Foi. Ele procurou a palavra, os olhos vagando pelo rosto dela com uma intensidade faminta. Magnífico. A música mudou. O ritmo ficou mais lento. Os corpos se colaram. Djamila podia sentir o coração dele batendo contra o peito dela. O cheiro dele a envolvia, embriagando seus sentidos. Por um momento, apenas um momento aterrorizante, ela esqueceu que era uma farsa. Esqueceu os óculos fundo de garrafa que a esperavam em casa. Esqueceu que era paga para estar ali. Ela se sentiu desejada. Eles estão olhando, Kashif sussurrou, a voz rouca, os lábios roçando a têmpora dela. Maha está olhando. Precisamos vender isso, Djamila. O que o senhor quer que eu... Ele não a deixou terminar. Kashif baixou a boca sobre a dela. Não foi um beijo técnico. Não foi o beijo de Hollywood, casto e calculado. Foi um choque térmico.
Os lábios dele eram firmes, exigentes e quentes. Jamila engasgou de surpresa, suas mãos subindo instintivamente para os ombros dele. O que deveria ser uma encenação para a plateia se transformou em um curto-circuito. Kashif invadiu a boca dela com uma urgência que não tinha nada a ver com vingança. Ele a beijou como se quisesse devorar os segredos que ela escondia. A mente de Jamila ficou em branco. O mundo girou. Havia apenas o gosto dele. A força dos braços dele esmagando-a contra si, a barba por fazer arranhando suavemente o queixo dela. Quando ele se afastou, milímetros apenas, ambos estavam ofegantes. As pupilas de Kashif estavam dilatadas, negras, engolindo o verde dos olhos dela. Isso, ele começou, a voz falhando. Isso deve convencê-los. Mas a mentira soou fraca, até para os ouvidos dele. Jamila baixou os olhos, o coração batendo tão forte que doía. Eles tinham convencido a todos. Mahá tinha saído do salão furiosa. A missão estava cumprida. Mas enquanto Kashif a conduzia para fora da pista, sua mão entrelaçada na dela com força excessiva, ambos sabiam de uma verdade aterrorizante. A única pessoa que eles não conseguiam mais enganar era a si mesmos. Segunda-feira, R$08. O som do elevador chegando ao andar da presidência nunca pareceu tão agourento. Jamila ajeitou os óculos pesados. O plástico da armação escorregava em seu nariz devido ao suor frio. Ela enrolou o chale cinza com força, tentando esconder qualquer vestígio da mulher dourada de sábado. Ela tinha passado o domingo chorando. E depois, lavando o rosto e decidindo que seria profissional. Foi um trabalho. Ela recebeu o dinheiro. A mãe dela seria operada. Fim da história. Mas quando a porta do elevador se abriu, a primeira coisa que ela viu foi o caos. Flores. Dezenas de buquês de rosas brancas, orquídeas e lírios inundavam a recepção. Para quem é tudo isso? Ela perguntou para a recepcionista. A garota riu. Para a misteriosa noiva do sheik, claro. O escritório está sendo bombardeado. Todo mundo quer saber quem ela é. Jamila engoliu em seco e caminhou até sua mesa. E lá estava ele. Kashif estava parado na porta de seu próprio escritório, olhando para o nada. Ele parecia não ter dormido. A gravata estava frouxa. Quando ele viu Jamila, a Jamila real, curvada, cinza e laranja, algo nos olhos dele se fechou. Uma cortina de decepção e raiva caiu. Ele caminhou até ela. Onde ela está? Ele perguntou, a voz baixa. Jamila congelou. Quem, senhor? Não brinque comigo. A mulher de sábado. Ele parecia perturbado, a lógica lutando contra a memória. Eu passei o domingo pensando naquela performance. Olho para você agora e não consigo ver um traço dela. Como você fez aquilo? Bruxa? Maquiagem é uma ferramenta poderosa, Sr. Al-Gaib. Ela respondeu, tentando manter a voz profissional, embora doesse. E o senhor pagou por uma ilusão. A ilusão acabou. Acabou? Ele deu um passo à frente, encurralando-a contra a mesa. Ele a olhou com uma frustração intensa, como se quisesse arrancar os óculos do rosto dela à força. Então por que eu ainda sinto o gosto daquele beijo? O telefone da mesa tocou, estridente, quebrando o momento. Jamila atendeu, grata pela interrupção, mas suas mãos tremiam. Escritório do Sr. Al-Gaib. Escute bem, sua ratazana de esgoto. A voz de Mahabad sibilou do outro lado da linha. Eu sei quem você é. Levei 2 dias, mas descobri. A secretária. Que patético. O sangue de Jamila gelou. Se você não sair da vida dele até o meio-dia, se você não desaparecer dessa empresa, eu vou vazar para a imprensa que a Al-Gaib Holdings está falida e que o sheik precisa contratar funcionários para fingir estabilidade emocional. As ações vão despencar. Ele vai perder tudo. E a culpa será sua. Jamila olhou para Kashif. Ele estava ali, esperando uma resposta, confuso, irritado, mas... dela. Ela desligou o telefone lentamente. A vilã não estava brincando. O sacrifício não seria apenas usar um vestido bonito. O sacrifício real começava agora. Jamila colocou o telefone no gancho com uma delicadeza que não condizia com o tremor em suas mãos. A voz sibilante de Maha ainda ecoava em seus ouvidos como veneno. As ações vão despencar. Ele vai perder tudo.
Ela olhou para Kashif através do vidro da divisória. Ele estava de costas, olhando para a vista panorâmica de Dubai. Uma silhueta solitária e poderosa contra o céu azul. Ele tinha construído aquele império do zero. Aquele prédio, aqueles empregos, o legado da família dele. Tudo estava por um fio. E o fio era ela. Kashif se virou, percebendo o silêncio dela. A frustração de minutos atrás, sobre o beijo, sobre a confusão entre a feia e a bela, ainda estava lá, mas agora havia preocupação. Quem era no telefone? Ele perguntou, estreitando os olhos. Você ficou pálida. Jamila engoliu o choro que subia como ácido por sua garganta. Ela precisava fazer isso. E precisava fazer direito. Se ela apenas saísse chorando, ele viria atrás dela. A curiosidade dele já estava aguçada. Ela precisava que ele a desprezasse. Precisava que ele a demitisse de seu coração antes de demiti-la da empresa. Ela se levantou. A cadeira arrastou no chão com um som agudo. Era uma oferta de emprego, Sr. Al-Gaib. A mentira tinha gosto de cinzas. Da concorrência. Kashif riu, um som seco e sem humor. Concorrência. Ninguém paga o que eu pago. Sente-se, Jamila. Temos trabalho a fazer. Eu aceitei. O riso morreu. Kashif caminhou até a porta do escritório dela, invadindo o espaço novamente. Mas desta vez, Jamila não recuou. Ela manteve o queixo erguido, protegida por sua armadura de lã cinza e óculos grossos. O quê? A voz dele baixou uma oitava, perigosa. Estou me demitindo. Agora. Ela pegou sua bolsa velha e surrada. O cheque de ontem cobriu a cirurgia da minha mãe. O resto... Bem, o resto não vale a pena. O senhor é temperamental, arrogante e... Ela respirou fundo, cravando as unhas na palma da mão para manter o foco. E eu cansei de ser o brinquedo das suas crises de identidade. Sábado à noite provou isso. O senhor me usou como um manequim e agora está bravo porque o manequim voltou para a vitrine. Kashif parecia ter sido socado no estômago. A acusação injusta brilhou nos olhos dele, transformando-se rapidamente em fúria defensiva. Você está me deixando? Depois de tudo que fiz, eu salvei a vida da sua mãe. E eu salvei sua reputação. Jamila gritou, a primeira vez em 2 anos que ela levantava a voz para ele. Estamos quites. Adeus, Kashif. Ela usou o primeiro nome dele. Sem senhor. Sem sheik. Foi um corte limpo. Ela passou por ele. O cheiro de sândalo dele a envolveu pela última vez, dando-lhe vontade de cair de joelhos e contar a verdade. É por você. É tudo por você. Mas ela continuou andando. Kashif ficou paralisado pelo choque. Seu orgulho, ferido e sangrando, o impediu de correr até o elevador e segurar as portas. Vá! Ele rugiu para o corredor vazio. Vá! Eu posso substituir uma secretária em 5 minutos. O som das portas do elevador se fechando foi a única resposta. E então, o silêncio caiu sobre o andar executivo. Um silêncio absoluto e aterrorizante. Quarta-feira, 48 horas depois. O escritório da Al-Gaib Holdings estava mergulhado no caos. Onde está o relatório da fusão com a Qatar Oil? Kashif gritou para a terceira secretária temporária daquela manhã. A garota, uma jovem loira e aterrorizada, derrubou a bandeja de café. A xícara se espatifou no chão, manchando o tapete persa. E eu não sei, senhor. O sistema de arquivos dela é complexo demais. Kashif fechou os olhos, massageando as têmporas que latejavam há 2 dias. Não era o sistema de arquivos. Era a alma do lugar. Sem Jamila, o escritório parecia morto. As plantas no canto da sala estavam murchando. O café tinha gosto de água suja. Ninguém sabia que ele precisava de silêncio absoluto entre as 14 e as 15. Ninguém sabia antecipar seus pensamentos antes que ele os dissesse. Mas o pior não era a incompetência das substitutas. O pior era a alucinação constante. Ele via vultos dela em todo lugar. Um chale cinza virando o corredor. O reflexo de óculos grossos no monitor. E mais perturbador ainda, ele sentia falta da presença dela. Não da deusa do baile. Ele sentia falta da mulher que o repreendia com o olhar por pular o almoço. Da mulher que, ele percebeu com um aperto doloroso no peito, era a única pessoa no mundo que o conhecia de verdade. A porta se abriu.
O perfume enjoativo de jasmim invadiu a sala antes mesmo dela entrar. Maha-Abadi entrou, deslizando como uma cobra em um vestido de seda. Ouvi dizer que você está tendo uma semana difícil, querido. Ela ronronou, sentando-se na beirada da mesa dele sem ser convidada. Primeiro a noiva falsa foge. Agora a secretária fiel abandona o barco. Você está perdendo o toque. Kashif abriu os olhos. A visão de Maha, antes considerada a mulher mais bela do país, agora lhe causava náuseas. O que você quer, Maha? Estou ocupado limpando a bagunça aqui. Eu vim oferecer ajuda. Ela sorriu, cruzando as pernas. Volte para mim, Kashif. Podemos fundir nossas empresas. Esqueça aquela ratinha de esgoto que fugiu. Como era o nome dela? Jamila? Ela me fez um favor saindo. Eu estava prestes a esmagá-la como a barata que ela é. O tempo parou para Kashif. Como é? A voz dele saiu num sussurro perigoso. Maha, confiante demais, não percebeu a mudança na temperatura da sala. Ah, por favor. Eu dei um empurrãozinho. Liguei para ela na segunda-feira. Disse que se ela não sumisse, eu destruiria sua empresa. Coisa básica de negócios, querido. Ela foi esperta em fugir. Mulheres como ela não têm espinha dorsal. Maha não terminou a frase. Kashif se levantou com tanta violência que sua cadeira de couro tombou para trás, batendo na parede com estrondo. Ele avançou sobre a mesa, os olhos queimando com um fogo que Maha nunca tinha visto. Não era raiva. Era ódio. E algo mais. Pânico. Você a chantageou? Ele rosnou. Você disse a ela que eu perderia tudo? Eu estava protegendo você. Maha gaguejou, recuando. Ela era uma vergonha. Uma ninguém. Ela se sacrificou. O grito de Kashif ecoou por todo o andar, fazendo os funcionários lá fora pararem. A compreensão atingiu Kashif como um trem de carga. Ela não tinha saído por dinheiro. Não tinha saído por uma oferta melhor. Ela tinha saído para salvá-lo. Aquela mulher pequena, que usava roupas horríveis e se escondia do mundo, tinha se jogado na frente de uma bala para proteger o legado dele. E ele a tinha deixado ir. Ele tinha gritado com ela. Kashif pegou o interfone. Segurança, escoltem a senhorita Abadi para fora do prédio. Se ela pisar na calçada deste edifício novamente, prendam-na por invasão e assédio. Você não pode fazer isso, Maha gritou, sendo agarrada por 2 guardas que entraram apressados. Eu sou a futura... Você é passado, Maha. Kashif se virou para a secretária temporária, que tremia no canto. O endereço dela. Ele exigiu. Eu preciso do endereço de Jamila. Agora. O RH. O RH diz que é confidencial, senhor. Kashif pegou o vaso de cristal de sua mesa e o atirou contra a parede. O estilhaçar foi a resposta. Eu sou o dono do RH. Traga o endereço ou você está demitida. O bairro não aparecia nos cartões postais de Dubai. Era uma área antiga, de prédios baixos e pintura descascada, onde a roupa secava nas varandas e as crianças jogavam bola na rua poeirenta. O Bugatti preto de Kashif parecia uma nave espacial pousada no lugar errado. Ele o abandonou no meio-fio, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos. Ele subiu as escadas do prédio 3 de 2 em 2 degraus. O elevador estava quebrado. O ar cheirava a especiarias e calor. 3º andar, porta 304. Kashif parou. Seu coração batia tão forte que doía nas costelas. Ele ajeitou a gravata, depois a arrancou e a jogou no chão. Ele não estava ali como sheik. Ele estava ali como um homem desesperado. Ele bateu na porta. Silêncio. Bateu de novo. Mais forte. Jamila, eu sei que você está aí. Abra. O som de uma tranca girando. A porta se abriu apenas uma fresta, presa pela corrente de segurança. Um olho verde, inchado de tanto chorar, apareceu na fresta, sem óculos. Vá embora. A voz dela estava rouca. Por favor, Kashif, vá embora antes que ela descubra. Ela não importa. Kashif encostou a testa na madeira da porta. Maha não importa. A empresa não importa. Abra essa maldita porta, Jamila. Não posso. Você não entende. Eu sou só a secretária. A Cinderela acabou. Você nunca foi a Cinderela. Ele gritou, a voz quebrando. A Cinderela precisava de mágica.
Você brilhou sozinha. E eu fui um cego idiota por 2 anos. Jamila, por favor. Eu não consigo respirar sem você naquele escritório. Eu não consigo respirar sem você, ponto final. Houve um longo silêncio do outro lado. O som da respiração trêmula dela. Se eu abrir... Ela sussurrou. Você vai ver a verdade. Não tem vestido dourado aqui, Kashif. Não tem maquiagem. Minha casa é pequena. Minhas roupas são velhas. Essa sou eu. Eu não quero o vestido, ele disse, fechando os olhos, encostado na porta. Eu quero a mulher que teve a coragem de me proteger quando eu não merecia. Eu quero a mulher que ri das minhas piadas ruins e coloca açúcar demais no meu café. Eu quero você. O som da corrente deslizando metal contra metal foi o som mais bonito que Kashif já tinha ouvido. A porta se abriu. Jamila estava lá. Ela usava uma camiseta de algodão velha e calças de moletom. O cabelo estava solto, bagunçado. O rosto estava lavado, limpo, revelando sardas que ele nunca tinha visto. Ela não usava os óculos fundo de garrafa. E também não usava as lentes de contato. Ela apertou os olhos para focá-lo. Ela era a coisa mais linda e aterrorizantemente real que ele já tinha visto. Kashif não disse nada. As palavras eram inúteis agora. Ele cruzou a soleira da porta, segurou o rosto dela entre as mãos, como se fosse feito do vidro mais frágil do mundo, e a beijou. Não foi como o beijo do baile, performático e quente. Foi um beijo de rendição. Um beijo de quem chega em casa depois de uma longa guerra. Um beijo salgado pelas lágrimas dela. Mas a história não acabava ali. Porque enquanto eles se abraçavam naquele apartamento minúsculo, o celular de Kashif começou a vibrar no bolso, incessantemente. O mundo lá fora ainda existia. E Mahabadi não era do tipo que aceitava a derrota sem tentar queimar o reino inteiro antes de sair. O celular vibrava na mão de Kashif como um animal raivoso. Ele olhou para a tela. Jamila, ainda abraçada a ele, sentiu a tensão endurecer os músculos do ombro dele. Ela se afastou o suficiente para ver o brilho do visor. Era uma notificação de últimas notícias. A manchete brilhava em vermelho sangue. Escândalo real. A farsa do bilhão. Sheikh Al-Gaib contrata secretária para enganar a elite de Dubai. Abaixo, uma foto dividida. De um lado, a deusa dourada do baile. Do outro, uma foto granulada de câmera de segurança mostrando Jamila com sua túnica laranja e o chale na cabeça. A legenda era cruel. De princesa a patinho feio. A fraude romântica do ano. Jamila cobriu a boca com as mãos. O ar sumiu de seus pulmões. Ela fez. A voz de Jamila era um fio. Maha cumpriu a promessa. Acabou, Kashif. As ações, os investidores, eles vão te devorar vivo amanhã de manhã. Ela tentou se soltar dos braços dele. O instinto de fuga gritando mais alto do que nunca. Ela precisava sumir. Se ela desaparecesse, talvez ele pudesse dizer que foi enganado por ela. Que ela era uma vigarista. Talvez ele pudesse se salvar. Mas Kashif não a soltou. Pelo contrário, ele a puxou para mais perto, prendendo-a contra o peito sólido. Ele olhou para a manchete e então, com uma calma aterrorizante, desligou o celular e o jogou no sofá velho. Deixe queimar, ele disse. Jamila olhou para cima, chocada. O quê? Deixe queimar, Jamila. A mentira, a reputação, o orgulho. Deixe tudo virar cinzas. Ele segurou o rosto dela, obrigando-a a encará-lo sem as lentes, sem os óculos, sem defesas. Eu passei 10 anos construindo uma fortaleza para que ninguém me machucasse como Maha me machucou. E nessa fortaleza, eu não via ninguém. Nem você. Principalmente você. Se o preço para ter você ao meu lado, de verdade, é perder a aprovação de um bando de hipócritas, então eu pago. É barato. Mas a empresa... Jamila insistiu, lágrimas escorrendo livremente. A empresa sobrevive à verdade. O que ela não sobrevive é a um líder covarde. Os olhos de Kashif brilharam com uma nova determinação. Você tem um terno? Jamila piscou, confusa com a mudança brusca. O quê? Um terno. Uma roupa normal. Algo que não seja o vestido de baile e nem... Ele apontou gentilmente para a túnica pendurada na cadeira. O seu escudo de invisibilidade. Algo que seja você. Tenho um blazer azul marinho. Simples. Kashif sorriu.
Aquele sorriso devastador que ela só via nas revistas, agora direcionado apenas a ela. Vista-o. Vamos convocar uma coletiva de imprensa. Vamos dar a eles a única coisa que eles não esperam. A verdade nua e crua. 2 horas depois. O saguão da Algabe Holdings parecia o fim do mundo. Havia mais repórteres do que ladrilhos no chão. O barulho dos flashes era ensurdecedor, um estalo constante de eletricidade estática. Maha Abadi estava assistindo de casa, com uma taça de champanhe na mão, esperando ver Kashif, humilhado, anunciar sua renúncia. As portas do elevador se abriram. O silêncio que caiu sobre o saguão foi instantâneo e pesado. Kashif saiu primeiro. Ele não parecia um homem derrotado. Ele parecia um rei indo para a guerra. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, de mãos dadas, dedos entrelaçados de forma inegável, estava Djamila. Ela não usava o vestido dourado. Ela não usava lentes de contato coloridas. Ela usava um terninho azul marinho bem cortado, elegante, mas profissional. Seus cabelos negros estavam soltos, caindo sobre os ombros em ondas naturais. E em seu rosto, ela usava um par de óculos. Não os fundos de garrafa horríveis que distorciam seus olhos, mas uma armação delicada e moderna que Kashif tinha parado para comprar numa ótica de shopping no caminho. Ela estava linda. Não como uma fantasia de conto de fadas, mas como uma mulher real, forte e inteligente. Os flashes explodiram. Kashif caminhou até o pódio, puxando o microfone. Ele não soltou a mão de Djamila nem por um segundo. Boa noite. A voz dele ecoou, grave e firme. Vejo que as fofocas correm mais rápido que a cotação do petróleo. Um repórter gritou do fundo. É verdade, Sheikh? O senhor contratou sua secretária feia para fingir ser sua noiva? Kashif riu. Foi um som genuíno que desarmou a sala. A parte da secretária. Sim. A parte da feia. Bem, sugiro que você visite um oftalmologista. Ele se virou para Djamila, olhando-a com uma adoração que nenhuma câmera poderia fabricar. A verdade é simples. Eu fui um cego. Eu tinha a mulher mais brilhante, leal e fascinante do mundo sentada a 10 metros da minha sala. E eu não a via porque estava ocupado demais olhando para aparências vazias. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera, como se falasse com Maha. Sim, começamos com um acordo profissional. Uma emergência. Mas o que aconteceu naquele baile, e o que aconteceu depois, foi a única coisa real na minha vida em anos. Kashif apertou a mão de Djamila. Esta é Djamila Nawal. Ela não é minha modelo contratada. Ela é a diretora de operações desta empresa a partir de hoje, porque ela já a comandava sem o título há 2 anos. E, se ela me aceitar, depois de eu ter sido um completo idiota, ela é a mulher que eu pretendo passar o resto da vida tentando merecer. O saguão explodiu em caos. Perguntas, gritos. Mas Djamila não ouviu nada disso. Ela só ouvia a batida acelerada do coração de Kashif ao lado do seu. Ele se inclinou para o microfone uma última vez. E para quem acha que isso é um golpe de marketing, Kashif se virou, segurou o rosto de Djamila e a beijou. Ali, na frente da CNN, da BBC e de toda a sociedade de Dubai. Não foi um beijo de baile. Foi um beijo de posse, de amor, de promessa. Djamila, esquecendo o medo, esquecendo as câmeras, passou os braços ao redor do pescoço dele. Naquele momento, a Bete a feia morreu. A Cinderela falsa desapareceu. Nasceu a rainha. 6 meses depois, a luz do sol da manhã inundava a cobertura. Djamila estava diante do espelho, terminando de fechar o brinco. Ela usava um vestido creme, simples e sofisticado. Seus óculos delicados estavam na ponta do nariz, enquanto ela lia o tablet com o relatório trimestral. Lucros subiram 15%, ela murmurou. Parece que o escândalo foi bom para os negócios. O escândalo vendeu jornais, sua competência vendeu petróleo. A voz de Kashif veio da porta. Ele estava encostado no batente, segurando 2 xícaras de café. Ele a observava com aquele mesmo olhar faminto da noite do baile. Um olhar que não tinha diminuído nem um pouco em 6 meses. Ele caminhou até ela, entregando o café. Com açúcar demais, do jeito que você gosta. Ele beijou o topo da cabeça dela. Djamila sorriu, recostando-se nele. Sabe, a revista Forbes ligou. Querem fazer uma capa.
O casal de ouro do deserto. Kashif riu, envolvendo a cintura dela. Deixe que liguem. Mahá também ligou, sabia? Tentando vender a parte dela na empresa concorrente antes de falir. Eu ofereci comprar por 1/10 do valor. Você é cruel, Kashif Al-Gaib. Eu sou um homem de negócios. E sou um homem apaixonado. Ele a virou para si. Mas o que eu mais gosto nessa história toda não é a vitória. Não? O que é? Ele tirou suavemente os óculos do rosto dela, deixando-os sobre a penteadeira, e olhou fundo naqueles olhos verdes que ele quase perdeu. É que agora, quando acordo de manhã, eu não preciso procurar por você. Você não está escondida atrás de chales, ou de roupas feias, ou de contratos. Você está aqui, visível, real, minha joia. Jamila sorriu, puxando-o pela gravata. E eu não pretendo me esconder nunca mais. Enquanto eles se beijavam sob a luz dourada de Dubai. Longe dali, em um escritório empoeirado, alguém jogava no lixo um par de óculos fundo de garrafa e uma túnica laranja. O passado estava enterrado. O futuro brilhava. E o seu coração? Está acelerado? Então deixa esse like aí, porque você acabou de viver uma história que vale cada segundo. E agora, vamos ao nosso momento que eu amo. Hora dos melhores amigos do canal comentar algo que eu escolho para quem chega até o final. E o de hoje é simples, e é exatamente de onde eu me inspirei para criar essa história. O comentário de hoje é: Beth a Feia. E mais uma vez, muito obrigado por chegar até aqui. Mas agora, enquanto Jamila e Kashif estão vivendo o final feliz deles, tem outras histórias te esperando na tela agora. Histórias onde o amor nasce no deserto, onde segredos destroem palácios, onde mulheres invisíveis se tornam inesquecíveis. Escolhe a que mais te chamar a atenção e continua essa maratona comigo, porque eu sei que você não consegue parar em uma só. Te vejo lá.